Saudações, galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Game Shark, o programa aqui da Loading focado nos videogames. Hoje, para destacar um jogo diferente que a gente não mencionou aqui ainda, trago mais uma vez a presença ilustre de Cláudio Prandoni. E aí, Prandas, tudo bem? Salve, Bru, tudo ótimo, e com você? Tudo bem também, tudo uma maravilha. Hoje a gente vai falar de uma franquia muito amada e muito consagrada aí no mercado de games, chamada Mass Effect. Já tem alguns games lançados, tem um novo jogo a caminho aí, não sabemos quando, mas antes de falar sobre o futuro e sobre o passado mais recente, a gente precisa falar sobre o passado que está mais distante. Então a gente vai introduzir aqui a história de Mass Effect para vocês. Para quem não conhece, Mass Effect é uma franquia de RPG e ficção científica da BioWare, que é um estúdio que faz parte atualmente da Electronic Arts. A série de jogos tem 4 lançamentos principais, sendo o mais recente o Mass Effect Andromeda. Bom, o primeiro Mass Effect, ele foi lançado exclusivamente para o Xbox 360 lá atrás, em 2007, e foi publicado pelo Xbox Game Studios. Foi só em 2008 que a versão de PC foi lançada pela Electronic Arts. Como a gente mencionou, né, Mass Effect é uma série de ficção científica ambientada no futuro distante, mais especificamente em 2183. No primeiro jogo, a gente vê que a humanidade descobriu uma maneira de viajar longas distâncias de forma muito rápida pela galáxia. Essa descoberta, que é derivada de um fenômeno físico, recebeu o nome de Mass Effect, daí o nome da série. E é dessa forma que a humanidade passou também a conhecer muito mais do universo e a entrar também em contato com outros planetas e outras formas de inteligência. Na trilogia inicial de Mass Effect, você controla o Shepard, que viaja a bordo da nave Normandy e visita diferentes planetas distantes. Esse protagonista tem que encontrar um dispositivo antigo em uma colônia humana que pode aprimorar o desenvolvimento de novas tecnologias, isso no primeiro jogo. Só que alguns conflitos com outras raças acabam enrolando o processo do Shepard e aí tudo fica um pouquinho mais complicado. Como um representante da Aliança Terrestre, você vai ter que buscar novos aliados alienígenas e descobrir pistas que possam facilitar a sua missão espacial. Para isso, o jogo conta com um sistema de diálogos e moral bastante complexo e profundo, que até hoje é referência para a indústria, né, Prandas? Nossa, demais, bro. E não foi a primeira vez que a BioWare trabalhou com esse tipo de ferramenta e nem com a temática de ficção científica, né? Eles já tinham trabalhado com isso em outros jogos como Star Wars Knights of the Old Republic, né? Uma das grandes referências aí da BioWare. Mas em Mass Effect eles levaram toda essa proposta a um outro nível, a um outro patamar. A moralidade do Shepard depende totalmente do sistema de diálogo. Quando o jogador precisa escolher uma resposta, geralmente há 6 possibilidades. Cada opção representa um tipo diferente de comportamento e abordagem, como agressividade, bondade, lógica e por aí vai. E aí cabe a você escolher qual opção funciona melhor para cada momento, mas é importante você saber que escolhas têm consequências. Foi meio que a BioWare a grande pioneira de criar aquela rodinha de diálogos. Sim. Que você vai mudando com o analógico e tal, e vai mostrando as opções de resposta. Ainda em Mass Effect é possível desenvolver um relacionamento amoroso com determinados personagens, algo que está disponível em todos os games da franquia. Então, sim, você pode dar umas bitoquinhas em alienígenas em Mass Effect. E não só isso, você até pode mais. Construir... tá até mais, é importante lembrar. E tem outros tipos de relação também com os personagens, você cria amizades, enfim, como é um jogo baseado em escolhas, a sua relação com os personagens que estão ao seu redor também fazem parte da narrativa. Um detalhe importante é que, além de afetar o rumo da história principal, a sua moralidade dentro do game também influencia a quantidade de escolhas que você tem. E por conta desse sistema, Mass Effect conta com uma variedade de finais, e as suas escolhas são carregadas para os
próximos games da trilogia inicial. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a personalização do primeiro Mass Effect. Um aspecto bacana é que logo no começo do jogo você consegue customizar a aparência, o gênero e até a origem do Shepard. Você pode ser um protagonista que sempre viveu no espaço, um humano que nasceu em uma colônia terrestre ou alguém que de fato nasceu na Terra. E também dá pra escolher outros detalhes aí dessa backstory do Shepard, é bem legal. Além disso, você também pode escolher a classe, né, o estilo de jogo do seu protagonista. Tem um total de 6 classes diferentes. São elas: soldado, engenheiro, adepto, infiltrador, sentinela e vanguarda. Claro que cada classe é focada em uma especialidade que vai moldar aí o seu estilo de combate. E aliás, falando nesse aspecto, né, nos combates de Mass Effect, ele é um jogo de ação em terceira pessoa com muitos elementos de tiro. Ele conta com uma grande variedade de pistolas, escopetas, fuzis, granadas, que você pode equipar a qualquer momento no menuzinho do jogo. E assim, para fazer jus a esse mundo futurista, as armas de Mass Effect contam com uma tecnologia que dispensa o uso de munição. Então você não precisa recarregar as armas, mas elas podem superaquecer. É até um tipo de solução que a gente vê muito hoje em dia também em jogos de ficção científica. Então quando isso acontece, você não pode realizar disparos por um curto período de tempo. E escolher os equipamentos certos para uma luta em Mass Effect é importante. Também é bom você ter em mente que dá para realizar melhorias na sua arma e adquirir armaduras com características específicas que podem ajudar você a definir seu estilo de jogo. Todo equipamento que você encontrar ao longo do game vai influenciar as estatísticas do seu personagem. Então tenha isso em mente também, porque afinal das contas a gente está falando de um RPG. Mas bom, Prandas, todas essas mecânicas que a gente citou aqui fizeram com que Mass Effect fosse muito bem avaliado pela crítica especializada e aclamado pelos fãs também. O primeiro jogo já construiu uma grande base de fãs. Até hoje, o primeiro Mass Effect é uma referência para o gênero, sem dúvida alguma, e também foi muito importante para a indústria na época. O game mantém nota 89 no Metacritic na versão para PC e 91 no Xbox 360. Por isso, Prandas, não demorou muito pro Mass Effect 2 chegar. Nossa, não mesmo. Ele veio logo em 2010 para Xbox 360 e PC. Vale notar que até agora nada de Mass Effect para PlayStation. E essa sequência segue diretamente os acontecimentos do primeiro jogo, ainda com Shepard no centro da história. Dessa vez ele precisa investigar uma raça alienígena ameaçadora chamada Collectors, que estão acabando com as colônias terrestres. Mass Effect 2, ele aprimorou muitas mecânicas do primeiro jogo. Além de ser visualmente mais impressionante e muito mais rico em detalhes, apesar dos planetas serem um pouquinho menores, o game ainda tem algumas modificações no combate. Por exemplo, na sequência, esse superaquecimento da arma que a gente falou foi removido, então dava pra você usar as armas loucamente, assim. Mass Effect 2 teve uma avaliação ainda melhor do que o primeiro jogo, com nota 96 no Metacritic para a versão de Xbox 360 e 94 para PC. Só na primeira semana de lançamento, o game conseguiu vender mais de 2 milhões de cópias. Para muita gente, Prandas, Mass Effect 2 é o melhor jogo da franquia, um dos melhores do Xbox 360, e tem muita gente que coloca Mass Effect 2 aí como um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, pois é um baita de um jogo. São muitos elogios. E claro que com tanto elogio, tanto sucesso, tanto jogo vendido, não demorou para que o Mass Effect 3 chegasse. Ele veio logo em 2012 para fechar essa trilogia inicial da franquia, e aí liberou geral. Além de aparecer no Xbox 360 e nos computadores, o jogo chegou também para PlayStation 3 e pro Wii U da Nintendo. E essa pequena janela de lançamento, né, foi muito rápido, do 2 para o 3. Foi possível porque, segundo o Casey Hudson, né, envolvido aí na produção do jogo, que dirigiu os 3 games, desenvolver o Mass Effect 3 foi mais fácil por ser o último jogo da trilogia, ele fechou a história.
O propósito de Mass Effect 3 é justamente encerrar a jornada do Shepard de uma vez por todas. E vale lembrar que, para quem jogou os 2 primeiros jogos, você consegue importar o save e dessa maneira carregar todas as suas escolhas. Sim. Você, arrependido ou não, você vai carregar suas escolhas pro terceiro jogo. E aí isso vai fazer toda a diferença na hora de encerrar Mass Effect 3, porque tem várias possibilidades ali de finais com base no que você fez durante toda a trilogia. A recepção ao Mass Effect 3 foi muito boa. O jogo tem média de nota 93 no Metacritic, tanto no Xbox 360 e no Play 3. Na versão para PC um pouquinho mais baixa é 89. E assim, pesa um pouco nesse jogo, por fechar a trilogia, por fechar a história aí rolando há tantos anos, teve alguns fãs que não gostaram da maneira como a trilogia foi concluída. Mas a gente não vai entrar em muito detalhe nisso, pra evitar spoiler, né, bro? É bom evitar spoiler porque, gente, eu não tive Xbox 360. Eu sei que os 2 estão disponíveis, aliás, os 3 jogos estão disponíveis agora via retrocompatibilidade no Xbox One, mas eu não tive a chance de jogar os 3 games. Então eu nem sei o que acontece no final da trilogia, mas eu vou saber porque vai sair uma remasterização em breve e aí eu vou jogar tudo. Mas eu sempre, mesmo não tendo jogado os 3 games ainda, eu gosto muito da BioWare e eu sempre vi com bons olhos Mass Effect, porque os amigos que jogam, eles gostam muito, falam muito bem, e me interessa muito saber mais sobre a franquia, principalmente por conta dessas mecânicas que marcaram tanto a indústria, e porque eu sei que tem ali algumas discussões políticas interessantes, e discutem muito preconceito também por conta tanto dos alienígenas contra a humanidade, da humanidade contra os alienígenas, então tem uns temas assim interessantes. O que você acha, Prandas? Ai, eu também não tive a oportunidade de jogar toda a trilogia. Eu cheguei a jogar bastante do 2 na época que ele saiu pro PlayStation 3, mas foi uma série que eu acompanhei muito mais pela repercussão, pelas notícias, e eu considero uma série muito importante ali no final da primeira década dos anos 2000, também começo dos anos 2010, porque acho que ali, com Mass Effect, a BioWare conseguiu consolidar ali o seu talento, né? Foi uma série que sempre se destacou pelos temas que aborda, pela incrível qualidade técnica. Foi um jogo que não teve aí pudor de abordar relacionamentos românticos, né? Na época até chamava a atenção, mas sempre de forma muito, muito respeitosa. Outros arcos também são lembrados com carinho, né, pelos fãs de outros personagens. Então, assim, é uma série que hoje em dia tá um pouco em baixa, tá um pouco sumida, mas que é extremamente importante para os RPGs nos videogames, especialmente aqui no século XXI. Sem dúvida alguma, é extremamente importante para a formação da BioWare. Bom, gente, o Game Shark vai para um rápido intervalo, mas logo mais a gente volta para continuar falando sobre Mass Effect. Game Shark de Mass Effect tá de volta, e antes da gente mencionar os lançamentos mais recentes da franquia, a gente precisa falar sobre a coleção remasterizada da trilogia que a gente acabou de mencionar no primeiro bloco, que tá para chegar. Depois de muitos rumores e muitos vazamentos, no final de 2020 a Electronic Arts finalmente anunciou a Mass Effect Legendary Edition, né, Prandas? Pois é, a galera tava esperando há muito tempo por esse relançamento, né? Uma trilogia muito querida, que vai chegar no dia 14 de maio para Play 4, Xbox One e PC, e claro, roda nos videogames de nova geração por meio da retrocompatibilidade, né? No Play 5 e na família Xbox Series. Vamos conferir aí o trailer de Mass Effect Legendary Edition, que compara a trilogia original com as suas versões remasterizadas. Bora! I will return to where I began. You humans have a saying, an eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. I've got all the secrets of the galaxy at my fingertips. Give me 10 minutes and I could start a war.
Bom, a Mass Effect Legendary Edition traz remasterizações dos 3 primeiros games e também inclui os mais de 40 conteúdos adicionais que foram lançados para a trilogia. A coletânea está otimizada para rodar na resolução 4K Ultra HD e traz melhorias significativas nos visuais, nas texturas, nos modelos dos personagens, na interface e muito mais. Deu para perceber isso muito bem aí no trailer que a gente acabou de passar. Com certeza, mas não são ajustes só nos visuais, também o gameplay, né, os controles receberam algumas mudanças, alguns ajustes, como aprimoramentos na mira, no balanceamento das armas e na inteligência artificial dos personagens que te ajudam e muito mais. E a customização do Shepard também ganhou algumas novidades. A ferramenta de criação de personagem agora unifica todas as opções de cabelo, cor de olhos, tons de pele que existem na trilogia. Acho que essa remasterização chegou numa boa hora. Quando estavam rolando os rumores, eu tava torcendo muito pra ela ser real, porque eu real sou muito fã da BioWare por conta de Dragon Age. Muitas das mecânicas que existem em Mass Effect, que existem em Dragon Age, só existem porque vieram primeiro em Mass Effect. Então eu tô ansiosa aí pra fazer as minhas aventuras espaciais em Mass Effect. Mas agora, gente, nós temos o primeiro unboxing aqui do Game Shark. Pranda, você acredita? A Electronic Arts mandou pra gente a Mass Effect Legendary Cache, que é a edição de colecionador de Mass Effect. É absurda. Vocês vão ver. É maravilhosa. Valeu, Mostra aí, EA. pô. Nossa, por favor, edição, solta aí o unboxing. Salve, salve, galera da Loading, tudo bem com vocês? Olha só o que a Electronic Arts mandou pra gente. A edição especial Mass Effect Legendary Cache, que inclui um capacete em tamanho real e utilizável de Mass Effect. Vamos abrir isso aqui? Porque não tem todo esse tamanho aqui só pra gente ficar olhando, né? Vamos lá, vamos começar. Eu vou até tirar a caixa da mesa, porque sem condições de manusear isso na mesa. Vamos lá. Olha, a primeira coisa que tem aqui quando a gente abre a caixa é uma cartinha de agradecimento para quem comprou essa edição. Inclusive tem uma assinatura aqui, tudo muito bonito. Atrás não tem nada, mas é legal. É uma cartinha bem bacana aqui. Vamos ver o que mais tem. Agora a gente vai precisar da nossa tesoura para abrir isso aqui, que está muito bem embalado, com muito cuidado. Que cheiro de barbecue, mano. De molho barbecue. Ô, louco. Bom, desembalado temos aqui um pôster muito legal da Shepard feminina. Muito, muito bonito e muito bem feito também. A qualidade da impressão é muito bonita. Eu nunca tinha visto nesse material aqui, eu não sei exatamente qual que é, mas é bem legal aí pra você que é fã da franquia Mass Effect, pra você botar na sua parede. Agora sim, a gente vai pro astro da caixa. Eu vou precisar aí de alguns segundos pra conseguir tirar da caixa sozinha. Alguns momentos depois... Quase lá, hein? Mais tarde... Agora vai! Agora vai! Por favor, todos comemorem, todos os gatos dessa casa. Bom, depois de uma cãibra no pescoço, um dedo cortado, eu consegui tirar o restante dos itens da caixa, porque ela veio lá de fora, então ela veio muito bem embalada para proteger todas as preciosidades que tem aqui. Antes do capacete, eu vi que tem outras coisas aqui dentro que não deu pra ver antes. Aqui tem um menu de instruções para você ver como usar o seu capacete, coisa e tal. Aqui tem uma caixinha, um steelbook muito bonito, vamos abrir. Só que tem um detalhe nesse steelbook.
ele não vem o jogo, porque essa edição foi lançada antes da coleção, que sai agora dia 14 de maio para PlayStation 4, Xbox One, PC, e eles lançaram tudo isso antes. Então, se você for comprar a edição física da coletânea Mass Effect Legendary Edition, você já tem aqui uma steelbook muito bonita e exclusiva para guardar o seu joguinho. Inclusive tem espaço para 2 discos, porque a coleção vai vir em 2 discos também. Aqui temos um pin muito legal também, que quem conhece Mass Effect vai saber o que significa. Dentro de Mass Effect existe um sistema de moralidade, e aí você, dependendo dos pontos que você coletar, você pode coletar pontos Renegade ou pontos Paragon, que é o heróico, e o Renegade é o cara mais insensível, por assim dizer. E temos outro pôster sim, eu achei que não ia ter, mas tem. Deixa eu abrir aqui de novo. O papel com cheiro de barbecue. Esse pôster aqui é da Normandy, a nave que o Comandante Shepard, ou a Comandante Shepard, usa durante a trilogia Mass Effect. Então temos aqui os 2 pôsteres para você pregar na sua parede. Pregar não, pelo amor de Deus, isso aqui tem que enquadrar no mínimo ou colar de um jeito muito específico e cuidadoso. Agora sim, meus amigos, eu vou limpar essa mesa pra gente receber o capacete, a estrela dessa edição. Esse capacete aqui é maravilhoso. É muito, 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 muito bonito. Ele tem muita textura aqui, dá pra perceber. E tem um detalhe bem legal aqui na parte de trás, que é o N7. Pra quem não sabe, é meio que um codinome militar. O N representa que você é de uma força especial e o 7 significa que você tem o nível máximo de proeminência. Então você é um agente muito, muito, muito capacitado aí, intergaláctico. E o capacete também, ele tem luz de LEDs para acender. Ele fica vermelho ou azul também, puxando a questão de moralidade. Tem alguns aspectos aqui dentro para você usar ele, então tem uma tirinha de segurança, tem uma almofadinha também. E agora eu vou tentar colocar esse capacete aqui. Vamos ver se vai dar certo? Olha, claramente não é pra você ficar o tempo inteiro com isso, tá? É um capacete pra você deixar em exposição em algum lugar da casa, usar pra tirar umas fotos. Não, eu acho que não dá pra fazer cosplay porque ele não tem saída de ventilação. Essas bolinhas que tem aqui na frente é só pra enfeite mesmo, mas é muito, muito bonito, não é pesado, é bem leve e é bem detalhado. Ai, gostei muito. Queria agradecer a Electronic Arts por mandar essa edição fantástica aqui de Mass Effect para Loading. É sempre um prazer ver coisas tão lindas assim na minha frente. E galera, este foi o unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais! O Game Shark vai para um rápido intervalo, mas logo mais a gente está de volta para falar sobre Mass Effect Andromeda. Terceiro bloco do Game Shark está de volta e antes de falar sobre as polêmicas de Mass Effect Andromeda, faltou a gente mencionar que em 2009 a BioWare lançou Mass Effect Galaxy, um jogo da franquia para dispositivos iOS. É um game meio diferenciado, meio estranho, com muitos diálogos e eu confesso, Prandas, que eu só fui descobrir a existência desse jogo quando eu fui fazer o roteiro do programa. Não emplacou muito, né? Não fez lá muito sucesso. E ó, só pra não falar que a gente esqueceu, que ficou faltando, também vale citar que a série tem muitos livros e muitos quadrinhos publicados, inclusive vários deles estão disponíveis em português aqui no Brasil. E tudo isso faz parte do universo expandido de Mass Effect, então você não precisa ler tudo pra entender e jogar os games, bro. Tal como acontece com Star Wars, né? Que tem um monte de quadrinho e livro aí, você lê se você quiser. E pelo que eu sei, os livros de Mass Effect são legaizinhos. Mas enfim, agora sim a gente tá pronto pra falar sobre o ponto mais baixo de toda a franquia Mass Effect até agora.
Mass Effect Andromeda. O game foi lançado em 2017 para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Esse jogo traz um novo protagonista que pode ser o Scott ou a Sarah Ryder, depende aí do que você escolher. Esse protagonista é um recruta iniciante que acorda na galáxia Andrômeda após permanecer em um sono de 634 anos, que foi necessário justamente para ele se deslocar da Terra até essa galáxia aí. Eventualmente, o protagonista se torna um Pathfinder, que é o responsável por encontrar uma nova casa para a humanidade. Então, é isso. Andrômeda, página virada para Shepard. Definitivamente, a gente já sabia que isso ia acontecer. Achei que você ia falar que o protagonista do Andrômeda ganhava a armadura de Andrômeda, mas não é esse tipo de história, né? Mas, ó, Mass Effect Andromeda é o maior jogo de toda a série e ele dá mais liberdade para os jogadores explorarem os planetas. Aliás, um dos recursos de mundo aberto é o veículo terrestre chamado Nômade, que ajuda aí tanto na locomoção quanto na coleta de recursos. O jogo mantém aí a base original da franquia, com várias opções de diálogos e um combate focado em tiro em terceira pessoa. Mas assim, Bru, o jogo não foi muito bem recebido pela crítica e pelos fãs, não é verdade? Não foi. Não dá pra dizer que ele foi uma super catástrofe, mas levando em consideração todo o sucesso da trilogia inicial, as expectativas eram muito grandes. Era muito grande, principalmente para quem acompanha a franquia desde o começo. O Andrômeda, ele tem a pior avaliação de toda a série. A versão do jogo para PS4 tem média 71 no Metacritic, enquanto a versão para Xbox One tem 76 e a de PC tem 72. Então já caiu aí uns 20 pontos em comparação com os outros 3 jogos. Muitos jogadores criticaram a quantidade de bugs, a história do game e especificamente as animações dos personagens que eram bizarras, renderam ótimos memes aí, mas na hora de jogar era cringe, causava uma estranheza e tal. Eventualmente, parte desses problemas técnicos foram resolvidos com atualizações gratuitas, inclusive esse lance aí bizarro das animações faciais. O olho dos personagens ficava vazio, assim, cara, era bizarro. Ai, era bizarro. Mas, Prandas, o que aconteceu pra qualidade de Mass Effect cair tanto? Bom, vamos lá, a história é longa, mas a gente vai tentar resumir aqui no Game Shark. Pouco depois de toda a polêmica envolvendo a recepção do Mass Effect Andromeda, né, logo depois dele sair, o jornalista americano Jason Schreier lançou em junho de 2017 uma reportagem investigativa sobre o desenvolvimento do jogo. Durante 3 meses, o Jason ele conversou com pessoas que trabalharam no jogo para entender o que aconteceu. E segundo essas fontes, o desenvolvimento foi muito conturbado, foi muito complicado, por uma série de motivos que juntos formam aí uma grande bola de neve na BioWare, Bru. É muito triste. Andrômeda foi desenvolvido por um novo time da BioWare Montreal, enquanto a equipe original da franquia concentrava esforços para uma nova propriedade intelectual, que hoje em dia a gente sabe que é Anthem, que hoje em dia a gente também sabe que não deu certo. Basicamente, a ambição era muito grande e os recursos eram limitados para o desenvolvimento de Andrômeda. O game entrou em pré-produção em 2013 com um novo diretor chamado Gerhard Lenioff. Ele assumiu o projeto. E, inclusive, ele trouxe ideias gigantes. Ele queria que o game tivesse uma geração procedural de planetas, meio como a gente vê em No Man's Sky. E ele queria justamente que os jogadores tivessem a possibilidade de explorar centenas de planetas em um único game. E aí, bom, é bem ambicioso criar isso, né? Mas não foi o que rolou. Entre 2013 e 2014, a equipe discutiu e trabalhou diferentes ideias até chegar em alguns protótipos. Mas eles ainda não tinham uma resposta para uma questão muito importante. Como que eles iam encaixar uma narrativa padrão BioWare em um game gigante como esse, como o Mass Effect Andromeda? Além disso, o time também não tinha as ferramentas necessárias para desenvolver de maneira adequada os planetas gerados proceduralmente. E aí, eventualmente, apareceu um outro obstáculo, chamado Frostbite. Olha, Frostbite é um motor gráfico da Electronic Arts. Ele é lindíssimo, já fez muitas coisas incríveis visualmente, mas ele pode ser complexo e muito complicado de ser usado dependendo do jogo.
E dependendo do gênero desse jogo. Isso porque a tecnologia foi inicialmente usada para DICE criar vários Battlefields. E aí, para desenvolver um RPG dentro da Frostbite, a BioWare praticamente precisou criar tudo do zero. Então, cara, imagina o trabalho, imagina o estresse de lidar com uma ferramenta que tá indo contra o seu trabalho, de certa forma, né? Difícil. Algumas tecnologias até já existiam dentro da Frostbite, porque esse motor gráfico foi usado para criar o Dragon Age Inquisition, que foi lançado em 2014, e também teve alguns problemas bem conturbados de desenvolvimento em relação a isso. E assim, se não bastassem todos esses problemas técnicos, a reportagem do Kotaku também indica que houve algumas tretas, alguns conflitos internos na BioWare, na empresa, entre as equipes de Montreal e de Edmonton. No final de 2014, pelo menos 12 pessoas tinham deixado a empresa, incluindo o Casey Hudson, que a gente citou aqui, né, como diretor da trilogia original de Mass Effect, e algumas equipes, como o time de animação, ficou um pouco defasado, ficou desfalcado. Aí, o cara que até então era o diretor de Andromeda, o Gerard Leriani aí, também deixou a BioWare no mesmo período. E quem assumiu a direção criativa do jogo foi o Mark Walters, que trouxe uma nova visão pro projeto. Então, complicado, né, bro? É dificuldade com a ferramenta, é conflito interno entre equipe, é uma nova direção criativa, difícil de lidar, né? É muita coisa acontecendo e basicamente foi isso, um desenvolvimento muito ambicioso, mas sem muita organização. Um dos desenvolvedores chegou a falar pro Kotaku que grande parte do game foi produzido nos últimos 18 meses, o que é algo absurdo e irreal para um jogo AAA. Mas pode ser que a BioWare, eu espero que a BioWare tenha aprendido a lição e, bom, vamos ver o que vai acontecer com o novo Mass Effect, que já foi anunciado, né? É até curioso, Prandas, a gente já viu isso acontecendo em outros estúdios recentemente, né? Só lembrar do Cyberpunk 2077, foi uma grande confusão e acabou que o jogo foi desenvolvido no último segundo do segundo tempo, né? Triste. Pois é. É até uma pena porque, assim, a gente já viu que com o Anthem não aprenderam a lição, né? Mas quem sabe agora, depois desses 2 tropeços, a BioWare não volte com tudo. A gente tem aí um novo Mass Effect anunciado, ainda sem título definido, né? Ele foi revelado no Game Awards 2020. Segundo a BioWare, o jogo ainda está em estágio inicial de desenvolvimento, então o lançamento não deve acontecer tão cedo, deve vir um Dragon Age antes, né, Bru? Então esse Mass Effect ainda demora, né? Tem alguma coisa que dá pra ver dele? Tem um teaser trailer aí que dá pra gente curtir. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched. Roger, copy. Eagle Houston, you're a go for landing, over. Arcturus Station. Unknown vessel approaching. We need first contact protocols. Humanity now stands as partners in the galaxy. Hawk 6 is away. Godspeed. Is anyone receiving this? We've lost contact. Anomaly readings are across space. Bom, Prandas, quais são as suas expectativas, assim, pro futuro da BioWare? Porque eu falo assumidamente, eu sou cadelinha de Dragon Age, então eu não vejo a hora de jogar Dragon Age 4. Eu tenho ótimas memórias com o Dragon Age Origins, com o Inquisition, com 2 nem tanto, então tô muito ansiosa pro novo Mass Effect também. Quero jogar a remasterização, como eu falei, mas Dragon Age 4, ó, tá na minha lista aqui de prioridades na vida. Quero muito, embora eu odeie o Solas. Amiga,
Eu quero muito ver a BioWare voltando a brilhar, né? Como a gente viu tão bem aí, contando toda a história da trilogia original de Mass Effect. Foi um estúdio que, nossa, inovou demais, que inspirou vários outros estúdios. E então, quando você tem uma BioWare bem apresentando bons jogos, você tem um mercado de games mais saudável, mais desafiado, mais criativo. Então, espero que eles voltem com tudo aí depois dos tropeços do Mass Effect Andromeda e do Anthem. Espero que a EA crie aí as condições que a BioWare precisa para voltar a brilhar, como a gente sabe que eles sabem fazer. Olha, eu tenho muita fé que vai, porque se a gente parar pra olhar o comportamento da Electronic Arts nos últimos anos, depois do que aconteceu com o Anthem, do que aconteceu com o Andromeda, do que aconteceu com o Star Wars Battlefront 2, que foi ali no mesmo período, eu acho que eles deram um passo pra trás. Diria até que eles deram 2 passos pra trás pra analisar a forma que eles estavam lançando as coisas, desenvolvendo as coisas e acho que passaram a ver isso com outros olhos, né? Uma prova disso é que Battlefield ficou um tempo aí desaparecido e tá pra voltar também. Então acho que agora... pode ser a inocência da minha parte, mas eu acho que algumas coisas mudaram pro bem. Espero do fundo do meu coração que a BioWare aí consiga retomar a sua grandiosidade que um dia já existiu. Brandas, o programa de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua participação. Tamo junto, Bru. Obrigado aí pelo convite. Quando tiver Game Shark de novo, é só me chamar. É nóis, galera. Obrigada pela sua companhia até aqui e em outros programas também. A gente tá de volta no próximo Game Shark. Um beijo, até mais.